Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 0, São José 1. O Grêmio perde em casa para o Zequinha. E vou falar do jogo um pouco, falar das minhas impressões, mas antes eu quero começar já de largada, registrando aqui um pequeno protesto, né? Eu falo há tempos, falo há anos, e falo até quando não envolve o Grêmio, não se trata de clubismo, se trata de uma opinião maior, conceitual sobre essa questão, mas que imbecilidade que é essa punição de algum time, seja ele qual for, jogar com os portões fechados. Que imbecilidade, né? O TJD, o STJD, enfim, as entidades aí ligadas ao esporte são acéfalas, elas não entendem o esporte, né? Imagina um show de rock sem público. Não. Teve uma punição aqui, vai vir aqui os Rolling Stones vão tocar na arena, mas com portões fechados, porque no último show de rock teve briga e não sei o que. Não existe essa hipótese, né? Não existe essa hipótese, e todo mundo tem isso bem claro. E no futebol, estranhamente, não se tem essa clareza de que a torcida faz parte do espetáculo, né? Até para quem vê em casa pela TV, né, tá recebendo um produto, entre aspas, diferente, pior. É muito melhor tu ver um jogo de estádio cheio, torcida se envolvendo no jogo, por vezes até moldando o jogo. É muito diferente tu ver isso e depois agora ver ali ouvir o grito do árbitro, melhor dizendo, do técnico, ouvir o apito do árbitro, ouvir o barulho do pé batendo na bola, sabe? É varziano, é assim, é destruir o produto futebol, o campeonato em questão, etc. É assim, não, o Grêmio foi punido porque a torcida arremessou não sei o quê, então é o seguinte, no próximo jogo os atletas do Grêmio vão jogar sem caneleira. Sabe? É quase isso, cara. É tu tirar um elemento do jogo para fazer uma punição. Quer punir, cara? Cobra multa, faz alguma coisa nesse sentido, né? O Grêmio ainda tentou colocar pelo menos mulheres, crianças, pessoas com deficiência, né? Tentou fazer um jogo exclusivo para um público específico, que já tem casos, né, de outros clubes que já fizeram e tal, foi negado, né? Daí fica aquela tristeza daquele estádio vazio. E eu não tô nem falando aqui que teria ajudado o Grêmio, que, né, o apoio das arquibancadas. Isso é outro papo. Tô falando aqui da melancolia, da tristeza e da bizarrice, da aberração que é uma partida de futebol com portões fechados, né? O torcedor não tá lá para assistir, tá lá para fazer parte do jogo. Ele é também o jogo, né? Então os caras estão... Enfim, acho que já deixei bem clara a minha opinião. Fecha esse grande parênteses. E agora sim, vamos à derrota do Grêmio de Luiz Castro, né, no segundo jogo da temporada, a primeira derrota do Grêmio. Eu vou tentar ser sucinto nesse vídeo, porque, como eu já falei no primeiro pós-jogo aqui da goleada do Grêmio, né, contra a Avenida, a gente não pode ser categórico e definitivo em relação a nada nesse começo de temporada, né? É um trabalho de um técnico que chegou há menos de 2 semanas, treinando o time, é um trabalho de um grupo ainda desentrosado em boa parte, né? Tem contratações, tem gurizada da base subindo, um atleta sem ritmo de jogo, sem o preparo físico ideal. Então tem todo esse combo que eu falei lá no primeiro vídeo, que se tivesse perdido eu passaria esse pano, né? E cá estou passando esse pano, né? Mas nem pro bem e nem pro mal dá para cravar muita coisa ainda. As coisas estão se construindo. O Luiz Castro tá até, eu acho que, usando o gauchão mais para treinar, né? Porque é uma temporada muito atípica de calendário apertado. Ele tá usando mais para testar, para conhecer o grupo, para ver algumas coisas, do que propriamente para tentar ser o campeão. Claro que vai tentar também, concomitantemente, né? Acho que as coisas não se anulam, mas ouvindo a transmissão aqui da RBS, eu vi o jogo pela RBS, lá pelas tantas alguém falou: o Luiz Castro mexeu no time, o time melhorou, né? Entraram lá os quatro jogadores, as 4 substituições, a mesma coisa que ele fez no jogo de estreia, entraram 4 jogadores no segundo tempo.
lá pelos 20 e poucos do segundo tempo, e alguém disse, mexeu, o Grêmio melhorou, mas ele devia ter mexido antes, né? Tava na cara que tinha que ter mexido antes. Sob o ponto de vista de tentar melhor sorte neste jogo, concordo, né? Podia ter mexido no intervalo já, né? Para tentar empatar ou até virar o jogo. Mas talvez ele tenha deixado para ver mais os caras que ele tinha botado em campo, sabe? Para ver como eles iam reagir a um segundo tempo, a uma nova, né? A um novo cenário ali que se apresentava no jogo. Então, assim, talvez esse laboratório que o Luiz Castro está promovendo tenha um ônus, né? Vai sangrar um pouco aqui, mas talvez seja necessário. E eu não só passo o pano óbvio de início de temporada, que todo ano a gente sabe que a coisa demora para engrenar, como no caso dele, que está chegando de paraquedas no clube, né, numa temporada muito atípica, com pouquíssimo tempo não é nem para treinar, é para conhecer o grupo de fato. Eu acho que essas rodadas iniciais de gauchão vão servir muito como treino, como testes, como experimentos, mais do que propriamente tentativas de ganhar custe o que custar, né? Eu pelo menos imagino isso, penso assim, então isso há de ser dito. Agora, indo direto ao ponto sobre a derrota do Grêmio, né? Foi uma partida tenebrosa do Grêmio, horrorosa do Grêmio. E por que eu acho que o Grêmio perdeu? Se eu fosse resumir a minha resposta em uma frase, né? Que sempre as simplificações são muitas vezes equivocadas, são rasas, né? Talvez a derrota do Grêmio se explique por vários fatores, mas se eu fosse simplificar assim numa frase, eu diria que é porque o Grêmio não tem a qualidade que muita gente está pensando que tem, né? Se teve um lado bom dessa derrota, foi talvez baixar um pouco a bolinha, né, de nós gremistas, de muitos gremistas, até da imprensa como um todo, que já estavam querendo pintar um super Grêmio, porque agora porque o Grêmio, né, muito porque o parâmetro também está sendo o Inter, que não foi rebaixado por um milagre quase, né? Então, assim, o Inter tá com dívidas piores, tá com contratações mais devagares, tá com, né, veio ali de um final de ano mais tenso. Só que, cara, esse não pode ser o nosso parâmetro. Nosso parâmetro tem que ser olhando para cima, para os times que estão melhores que a gente, né? Então, talvez tenha sido bom para ver que não tem Super Grêmio, que não tem 2, 3 times que tu bota em campo e ganha a hora que tu quiser, né? E eu acho que se a gente for resumir, o Grêmio não ganhou porque faltou qualidade técnica. Aí alguém vai me dizer, Lucas, mas tu acha que os 11 jogadores que entraram em campo do Grêmio são piores que os 11 do Zequinha, do São José? Não são piores. Só que o São José já está em outro ritmo de preparação física, de treinamentos, com o treinador há mais tempo, com todo um ciclo que a gente sabe que os times do interior, né, o Zequinha é de Porto Alegre, mas a gente chama de interior também, né? A gente sabe que é um ciclo totalmente diferente da preparação física e do ritmo de jogo e tal, que faz muita diferença, sim, né? Um time mais organizado também, com trabalho técnico ali há mais tempo. E isso, historicamente, complica a dupla Grenal nas primeiras rodadas do Gauchão. A gente sempre fala, os fisiologistas também, etc., falam, lá pela sexta rodada, sexta rodada, a gente vai poder começar a cobrar a dupla Grenal de uma forma mais justa, assim, no que diz respeito a, pronto, agora eles estão nas condições mais próximas do normal. E isso nas temporadas típicas, né? Essa que começou em janeiro, no começo de janeiro, no meio de janeiro, enfim, pro meio, pro começo de janeiro, talvez precise até de mais tempo, não sei, aí eu não sei, mas no mínimo 5, 6 rodadas a gente tem que passar esse pano. Então, nesse sentido, a qualidade técnica do Grêmio, ela é abafada, né? A superioridade técnica do Grêmio, melhor dizendo, é abafada pela condição do São José. Agora, é o que eu sempre falo, se tu bota o time aqui dos membros do meu canal, né, a gurizada lá que tá no grupo de WhatsApp lá, que a gente sempre
fala dos jogos, etc. Se tu faz um time dos membros do meu canal para pegar o Grêmio sem ritmo de jogo, sem um Grêmio, nós treinando um monte, o Grêmio sem ritmo de jogo, o Grêmio sem preparo físico, o Grêmio nos soca 20-0, fácil, né? Então tem uma discrepância de qualidade ali que fala mais alto. Se tu bota o Real Madrid para pegar o São José hoje, aqui na Arena do Grêmio, ou lá no Santiago Bernabéu, o Real Madrid também na mesma condição do Grêmio, sem ritmo, vindo de uma temporada, com um treinador novo que está ali há menos de 2 semanas e tal. Cara, o Real Madrid atropela o São José. Atropela o São José. Então assim, porque a questão física, de ritmo, de entrosamento, de um novo trabalho do técnico, tudo isso pesa. Mas assim como o Grêmio ganhou lá em Santa Cruz do Avenida, basicamente pela qualidade técnica, hoje essa qualidade não foi suficiente para suplantar essas adversidades. É simples assim. É simples assim. Quando o Luiz Castro mexeu no time, o time melhorou. O time melhorou. O Roger aí está se mostrando uma grata surpresa, mais uma vez, né? Mas na meia hora que essa melhora teve em campo, não foi suficiente para fazer um gol, pelo menos, né? Muito menos para virar o jogo. É isso, cara. É isso. Poderia ter empatado? Poderia, mas não empatou, né? Não foi assim o Real Madrid avassalador que chegou lá. Não. Tava lá o André Henrique correndo durante 2/3 do jogo. Tava lá sabe? Eu não vou ficar citando nomes aqui também, né? Acho que também tem que dar um desconto para todos eles, mas é isso, lá o Aravena, na real eu vou citar assim os nomes. Tá lá o Thiago Volpe no gol, o rei do golaço, né? O Thiago Volpe é incrível, né? Para ele tudo é canto. Ah, foi muito no canto essa, né? O canto dele é uma imensidão, assim, tem 2 cantos gigantes nas laterais do gol, né? O Thiago Volpe, inclusive, que voltou com uma barriguinha de chope, né? Uma barriguinha bonita aquela barriguinha. Eu não sei se ele pegaria aquela bola se ele tivesse em forma, mas com a barriguinha ficou difícil, não saiu nem na foto, né? E aí talvez quem erre seja o Grêmio, né? Tudo bem, o Thiago Volpe saiu de férias, foi tomar a cervejinha dele, comeu o X calota dele, tá tudo certo. Mas daí, de repente, o Grêmio tinha que ter olhado aquela barriguinha e dito assim, cara, vamos segurar aí, deixa o Grando jogando enquanto, né, o Grando pelo menos tá mais em forma. Mas enfim, cara, não vou ficar discutindo o Thiago Volpe, porque eu acho que nem tá nos planos do clube, né? Mas aceitou, né? Aceitou o chutezinho de longe, tudo bem, seria uma bela defesa, não sei se chega a ser um frango, até acho que não. Mas é aquela coisa, né, cara? Goleiro bom mesmo, aquilo ali dá pra pegar. E então, assim, vários nomes, né, cara? Tanto o gol sofrido quanto os gols não feitos, faltou, cara, faltou alguma coisa, não dá para colocar na conta do Luiz Castro, da organização, da movimentação tática do time, é muito pouco tempo, não dá para colocar na conta totalmente dos jogadores, em partes até dá, tá? Porque eu acho que às vezes tu tem que entrar em campo e resolver, mas tem todo esse desconto físico que a gente dá. Agora, né, é isso, cara, é isso, a gente tá jogando com um time que eram 11 jogadores diferentes dos 11 que entraram em campo em Santa Cruz. Então, claramente, o Luiz Castro tá querendo ver todo mundo jogar, querendo entender melhor, querendo testar um monte de coisa. E tá certo ele, cara. Tá certo ele. Eu acho que o gauchão tem que servir para isso mesmo. Tem que servir para ver gurizada, tem que servir para, no caso dele, para entender melhor até mesmo alguns veteranos, talvez. E é isso, cara. Ah, mas vai sangrar, mas tinha que ter tirado o cara. Não, tudo bem, cara, tudo bem. É gauchão, né? O importante é o que tem pela frente. O importante é Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Isso é o que importa. Se o gauchão servir... Eu sempre digo isso, né? A gente não pode ser refém do gauchão. A gente tem que usar o gauchão a nosso favor. A gente tem que fazer os testes necessários, a gente tem que dar ritmo para quem precisa, descansar quem precisa, poupar quem precisa. O gauchão não tem que ser desespero, né? Tem que querer ganhar, claro, sobretudo na reta final, sobretudo quando for Grenal, óbvio. Mas assim, eu não me apavoro, eu acho que essa derrota foi assustadora em alguns níveis, assim, né? Tipo, a gente viu cada atuação ali, cada
jogada, mas, cara, todo início de temporada é um pouco assim, eu não me apavoro, e eu, inclusive, não condeno que no próximo jogo o Luiz Castro bote outros 11. Sabe-se lá de onde ele vai tirar mais 11, né? Mas, cara, é isso. Se ele quer ver, se ele quer testar, se ele quer... Ah, mas vai empatar com o São Luís na arena. Cara, quer saber? Empata. Depois vai se classificar ainda. Mas que não se classificasse, meu Deus, o Grêmio não passou de Que pena, cara. Putz, eu vou lamentar muito se o Grêmio for eliminado nesse gauchão. Vou lamentar muito por 24 horas. No dia seguinte, tá, e aí, quem é que o Grêmio pega na Copa do Brasil? Tá, e vamos lá, e a Sul-Americana, qual é o grupo? Cara, e vambora. Se servir pra algo maior, cara, vambora. Mas, repito, né, não tem Grêmio Show. Porque o Grêmio Show ganhava do São José com torcida ou sem, com ritmo ou sem, né? Tem um Grêmio ali que tem suas limitações e precisa botar os pezinhos no chão. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.